amigos, né? Estudando e fazendo mais um vídeo, né, de estudo de constitucional para os amigos aí de plantão que estão estudando para o 32º exame da ordem e no meu caso para estar revendo todo o estudo aqui, né? Revendo todo esse estudo e mais alguns outros, que é sempre importante, né, para quem gosta de estudar. Ok, a prova de número 30, nós vimos no vídeo passado a prova de número 31. Essa aqui é a penúltima prova, né? Traz na questão 11, né, já dentro aí das questões de constitucional, que em março de 2017 o STF, em decisão definitiva de mérito, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade com eficácia contra todos, efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso do efeito vinculante, que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ok? Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto na Câmara dos Deputados visando proibir em território nacional o uso de referido agrotóxico. Ok. O caput é isso, né? Para marcar a alternativa correta. Correta era D, que o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade. O projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado. Se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Está aqui. Então, nós vemos aí a primeira parte do exercício. A primeira parte do exercício está aqui no artigo 102 da Constituição. 102, parágrafo 2º. Compete aos STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, que é o caso, produzirão eficácia contra todos, efeito vinculante, como nós vimos aí no caput do exercício. Relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Ok. Até aqui tá certo. Opa, derrubei tudo. E entretanto, né, esse daqui é o chamado efeito backlash, né? Se vocês procurarem aí, consiste em uma reação conservadora de parcela da sociedade ou das políticas de uma decisão liberal aí do Poder Judiciário. Ok? As decisões em AD, ADC e ADPF vinculam particulares, executivo, decisões monocráticas dos ministros do STF. Não vinculam o Poder Legislativo em sua função de legislar. Ok? Então é AD. O Poder Legislativo não está vinculado a decisões aí do STF. Bora lá, questão de número 12 da prova de número 30. Em decorrência do surto de dengue, o município Alfa, após regular procedimento licitatório, firmou ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Limitada, pessoa jurídica, direito privado com fins lucrativos, visando a prestação de serviços relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de conscientização da população local. Nos termos de ajuste celebrado, a sociedade empresarial passaria a integrar de forma complementar o SUS. Diante da situação, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa assertiva correta. Resposta é a B. A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde é admitida, sendo apenas vedada a destinação de recursos para fins de auxílio e subvenção às atividades empenhadas. Então, ok, isso aqui nós podemos achar no artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções. Letra de lei. Olá, vamos lá no nosso estudo, continuando o nosso estudo. É a questão de número 13 da prova branca do exame.
30º exame da ordem. As chuvas torrenciais assolaram as regiões norte e nordeste, resultaram na paralisação de serviços públicos essenciais, ligados à saúde, educação e segurança. Além disso, diversos moradores foram desalojados de suas residências, e o suprimento de alimentos e remédios ficou prejudicado pela decorrência dos alagamentos. O presidente da República, uma vez constatado o estado de calamidade pública de grande proporção, decretou o estado de defesa. Dentre as medidas coercitivas adotadas, a propósito de estabelecer a ordem pública, estava o uso temporário de ambulâncias e viaturas pertencentes ao município Alfa. A resposta correta dessa questão está: a União pode determinar a ocupação e uso temporário de bens públicos, respondendo pelos danos e custos decorrentes, porque a necessidade de estabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidades de grande proporção de natureza é fundamento idôneo para o estado de defesa. Temos a resposta aqui no 136, o caput e o inciso 2. O presidente da República pode, ouvindo o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, isso é importante, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente estabelecer os locais restritos e determinados. A ordem pública, locais restritos e determinados. Isso tem que constar. A ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Ok? Então, algumas questões chaves aqui, né? Para você olhar de novo e ler, né? Inciso segundo, a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Essa é a questão número 13. Vamos lá para a questão de número 14, que tem como tema direitos individuais, remédios constitucionais e garantias processuais. Ok, vamos lá. O STF reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários ao tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamenta a concessão da aposentadoria especial no Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa federativa encontram-se privados da concessão do referido direito constitucional. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída, em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. O que ela pode fazer em defesa, né? Essa é a questão. A resposta certa é a A. Pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora, dispensada a autorização especial dos seus membros. A resposta está no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016. Okay? O artigo 12, o mandado de injunção pode ser promovido aqui no inciso 3, por organização social, sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída, funcionando pelo menos um ano para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas a favor da totalidade ou parte dos membros associados, dispensada a autorização especial. Ok, então uma questão assim bem de constitucional, bem na cara do gol, né? Questão de número 15, vamos lá. Durante um campeonato oficial de judô, promovido pela Federação de Judô do Estado Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em decorrência de uma decisão contestável da arbitragem que dirigiu a luta. Na qualidade de advogado, assinale a opção que representa a medida juridicamente adequada para o caso narrado. A resposta aqui é a letra C. Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, terá o prazo máximo de 60 dias contado da instauração do processo para proferir a decisão final. Poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário. Nós temos aqui no artigo 217 da Constituição. É dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Parágrafo 1º. Só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem as instâncias da Justiça Desportiva. Segundo, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias. Letra de lei, né? Aí é número 15. Ok, bora lá. Penúltima questão, questão de número 16. É do Giuseppe, né? Um italiano.
que veio criança para o Brasil com seus pais, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu família, pai de um casal de filhos, nascido no país, possui título de eleitor, né, possui direitos políticos, então nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Embora naturalizado, não se sente brasileiro, né? Nesse sentido, afirma que é muito grato, mas apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Mora em Vitória, descobriu um movimento, né, de um ministro estadual em fraude em uma licitação, cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com tal atitude, resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro do Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância na Justiça Comum, né, não no Supremo. O que a resposta é que deve prosperar, a competência, a ação popular em tela é do juiz de primeira instância mesmo, da Justiça Comum. O autor tem legitimidade porque é cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, embora não se sinta parte da nação, né, laços culturais e afetivos brasileira. Ok, uma questão assim bem... Na verdade, o que pode deixar na dúvida é essa questão, né, dos laços culturais e afetivos. Ok, bacana. Tá aí, finalizando as questões de número 17. Nós vimos aqui que o tema ordem econômica e financeira. E nós vamos encontrar a resposta em 2 artigos da Constituição Federal. Artigo 20, inciso 9, artigo 176, parágrafo 2º. Aí a junção das duas para a gente responder essa questão. É a história de um sujeito que assistiu que um norte-americano, um estadunidense, ficou milionário ao encontrar petróleo em sua propriedade. Ele tinha muita propriedade, resolveu fazer um estudo e também foi atrás de um advogado para saber como funcionava, né, caso ele encontrasse petróleo. A resposta é a letra C. Terá assegurado nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária participação nos resultados decorrentes da exploração da referida atividade em sua propriedade. Então, terá participação nos resultados econômicos. Nós temos artigo 20 da Constituição, são bens da União, os recursos minerais, inclusive do subsolo. Então, o que há no subsolo não é seu, é da União. Aí aqui o 176, as jazidas em lavra ou não, demais recursos minerais potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo, para efeito da exploração ou provimento, pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Parágrafo 2º. É assegurado participação do proprietário no solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser. Ok, essa é a resposta. Ficamos por aqui. Mais um estudo aí. Agora, essa foi a prova número 30, né? Espero que você veja esse vídeo, né, a tempo e que ele ajude você. Falta aí alguns dias, um pouco mais de um mês, para o exame de número 32 da ordem. Abraço.